Boa noite. Vamos continuar nosso estudo do livro de Provérbios. Nós terminamos aqui que a sabedoria de Provérbios exalta a virtude do casamento e adverte contra a insensatez da traição no matrimônio. Então nós observamos no nosso estudo que Provérbios, em seus conselhos curtos, mostra como quem espera ser aceito como filho de Deus deve agir, mas também enfatiza o que deve ser evitado, bem como a consequência de não segui-lo. E nos conselhos variados que nós mencionamos aqui, no aspecto da vida, nós temos o casamento, finanças, pecados, costumes, justiça, atitudes, famílias, trabalhos e muitos outros. Então deixa bem claro que a qualidade de vida é muito superior quando são seguidos os padrões de Deus. Então, seguindo aqui, a sabedoria de Provérbios exalta a virtude do casamento e adverte contra a insensatez da traição no matrimônio. O discernimento dos sábios hebreus sobre as complexidades do relacionamento entre homem e mulher ainda são recursos válidos para adotar os problemas associados, para abordar os problemas associados à sexualidade humana, as afirmações, admoestações e diretrizes bíblicas para esse aspecto da vida humana. Então, vários assuntos são em Provérbios abordados. O valor da instrução de sabedoria como antídoto para o pecado sexual. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz assim, Provérbios 2, versículo 16: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. O escritor coloca que na instrução de sabedoria há um antídoto contra, algo contra o pecado sexual. Deve ser para o casamento, dentro do contexto, considerando que a pureza do casamento e a convivência do amor erótico, ou heterossexual, dentro dos limites conjugais. Então nós vemos que Deus, ao instituir o casamento hétero entre um homem e uma mulher, monogâmico e também vitalício, e os princípios são encontrados dentro das Escrituras. E aqui o livro de Provérbios nos aborda, melhor dizendo, essa instrução, como observar o casamento do ponto de vista de Deus, sendo usado aqui os princípios para reger a vida conjugal. Então, a pureza do casamento e a consistência do amor heterossexual dentro dos limites conjugais. No capítulo 5, no versículo 15 a 23, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, pelas praças dos ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade, roça de amores e gazela graciosa. Sacia os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçaria o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor,
e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso e às suas iniquidades, o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. E também Provérbios 18, no versículo 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então, nós vemos no livro de Provérbios a pureza do matrimônio, o relacionamento, o amor erótico realizado dentro do casamento, com princípios estabelecidos pelo Criador, por Deus. Então, esses limites conjugais são destacados no livro de Provérbios. Está ciente da destruição do ciúme que brota do adultério. Visto lá em capítulo 6 de Provérbios, começando lá no versículo 20 de Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6, iniciando o versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixe a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardar da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobice no teu coração a sua formosura, nem deixes prender com as suas olhadelas. Então nós observamos aqui que o escritor de Provérbios nos dá essa direção para termos a ciência de que o ciúme causa destruição, o ciúme que brota do adultério. A importância da família para o ensino e exortação dos valores sexuais. Provérbios capítulo 7, versículo de 1 a 5. Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os aos dedos, escreve na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, o entendimento chama teu parente, para te guardar da mulher alheia, da estranha que lhe lisonjeia com palavras. 24, versículo 24 a 27, ainda do capítulo 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvido e se atento à palavra da minha boca. Não te desvie o coração para o caminho dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para a câmara da morte. Então aqui ainda fazendo referência à mulher adúltera. Então, a importância da família para o ensino e a execução dos valores sexuais, ensinando a desviar, então, de qualquer coisa que venha destruir esse relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento. E estar ciente das sutilezas dos pecados sexuais. Em Provérbios 23, Provérbios
23, o versículo 24 a 27. Grandemente se regozijará o pai do justo, a quem geraram um sábio, nele se alegrará. Alegre-se seu pai e sua mãe, e regozije a que deu à luz. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Então, Provérbios também aqui aborda o princípio de conscientização das sutilezas dos pecados sexuais. Nós vivemos no mundo em que essa instrução quanto ao casamento, quanto a essa instituição dada por Deus, ela tem sido desprezada, não tem sido valorizada, não tem sido reconhecido este princípio que rege então o casamento. E é por essa razão que a sociedade ela está caminhando então para a destruição da família, porque perde-se a base, perde-se a visão do casamento santo, puro, criado por Deus e dos princípios que regem esse casamento, esta união. Então, quando nós estudamos o livro de Provérbios, nós vamos observar toda essa diretriz da palavra de Deus, quanto então ao valor da instrução de sabedoria, como o antídoto para qualquer pecado sexual, a pureza do casamento, a convivência do amor entre esposo e esposa, o amor erótico, heterossexual, um homem e uma mulher, não é? Estar ciente então de que o ciúme, que é fruto do adultério, pode destruir o casamento. Então nós que conhecemos a palavra de Deus, nós devemos então primar por esses princípios que nós encontramos no livro de Provérbios quanto a este assunto. Nós vamos ver que no livro de Provérbios, a respeito de relacionamento, o primeiro relacionamento, o relacionamento com Deus, não é? Então nós já mencionamos que Provérbios ele destaca muito isso, não é? Então está focado em Deus. Em Provérbios 16, né, o versículo 3, confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, nosso relacionamento com Deus parte, então, em princípio, a nossa confiança nele, né? E aí, então, confia no Senhor e aquilo que vamos realizar, ou seja, as tuas obras e aquilo que nós desejamos, os nossos desígnios serão então estabelecidos. Em Provérbios 28, no versículo 25, o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Lembra que nós estamos afirmando aqui sobre o relacionamento nosso com Deus. Então, inicia-se em confiar somente em Deus. E 29, no versículo 25. Quem teme ao homem, arma ciladas,
Mas o que confia no Senhor está seguro. Então, o nosso relacionamento com Deus começa em confiar em Deus. Em Provérbios 10, 27, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então nós temos aqui a segunda coisa, o relacionamento para com Deus, confiar só em Deus e temer a Deus. 14, versículo 26 e 27. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. E versículo 27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então o nosso relacionamento para com Deus, confiar em Deus, temer ao Senhor, o temor do Senhor. Lembra-se que no estudo passado nós observamos o versículo 7 do capítulo 1, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Provérbios 19, versículo 23. O temor do Senhor conduz a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. E 23, versículo 17, Provérbios 23, o versículo 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. Então nós temos que, dos versículos que nós lemos aqui, a ênfase é o temor a Deus. O resultado de temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, vai então nos conduzir em triunfo, em segurança, em proteção, e vai nos desviar do caminho da destruição. A palavra, o ensino de Deus também é enfatizado nesse relacionamento com Deus. Em Provérbios 8, o versículo 7 a 9. Provérbios capítulo 8, de 7 a 9. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entenda e justas para os que acham o conhecimento. Provérbios 30 também, o versículo de 5 até o versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para o que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Relacionamento para com Deus, confiar só em Deus, temor a Deus e reconhecer que a palavra, o ensino de Deus deve fazer parte do nosso viver. E a palavra de Deus, meditá-la, guardá-la e praticá-la. Provérbios
capítulo 4, versículo 20 a 22. Provérbios, capítulo 4, 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Não deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. E também 10, versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. E 13. O que despreza a palavra, a ela se apenhora. Mas o que teme o mandamento será galardoado. E 28, 9. 28, 9. E diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Lei aqui está no sentido de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus devemos meditar, guardar e praticar. Confiar em Deus, temor a Deus, levar em consideração a palavra de Deus, o ensino de Deus, meditar, guardar. E dentro desse relacionamento com Deus, nós temos a correção de Deus, capítulo 10, no versículo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então a correção de Deus é para fazer com que nós venhamos a proceder, andar de uma forma correta. Então isso o livro de Provérbios também destaca no nosso relacionamento com Deus, que Deus então usa a correção para fazer-nos voltar, quando estivermos errados, ao caminho certo. E 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Outra versão diz insensato ou louco. Então, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então, esse princípio de correção de Deus nesse nosso relacionamento para com Deus é visto no livro de Provérbios. Deus nos trazendo de volta ao caminho através da correção, através da disciplina. E é bastante interessante observar que o escritor de Provérbios diz: quem ama a disciplina. Nós não amamos a disciplina, mas é necessário. Ama o conhecimento. Então, sempre lembrando que Deus corrige, disciplina a todo aquele que ama. Isso é destacado lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, né? E 15, 10 diz: disciplina rigorosa há para os que deixam a vereda. O que odeia a repreensão morrerá. Então, o escritor de Hebreus está dizendo que há uma disciplina, né, rígida para os que deixam a vereda, ou seja, o caminho, o que está andando corretamente. Né? Há uma disciplina com vigor, uma disciplina rigorosa, lembrando que a disciplina de Deus é para o nosso bem. Não é? Então,
esse relacionamento para com Deus, a correção de Deus para as nossas vidas. E também ainda no capítulo 15, o versículo 31, os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio do sábio têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Então nós vamos parar por aqui. Os irmãos estão vendo que realmente nós estamos estudando o livro de Provérbios, por isso que se faz necessário, né? Estamos aqui vendo a respeito de um tema, e desse tema então, lendo os versículos que estão condicionados a esse tema, para que realmente nós possamos aprender nesse relacionamento para com Deus. Primeiro, confiar em Deus. Se o homem não tem esse princípio de confiança em Deus, confiança para, em primeiro lugar, a sua salvação e depois para a sua vida cristã, a sua santificação, ele não tem aí o início. Então, primeiro, confiar só em Deus. Temor a Deus, sabendo que a sua palavra nos ensina e ela é para meditarmos, para guardar e para praticar. E que a correção de Deus tem um objetivo: fazermos andar corretamente. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse momento. Podemos ter a liberdade de desfrutar da Tua palavra, estudando esse livro tão precioso para as nossas vidas. Que o Senhor possa cada dia abrir o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, meditar, guardar e praticá-la em nossa vida. Pois assim oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.